E o texto áureo, Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. Amém? Lição número 3, e o texto que nós iremos ler, Deuteronômio capítulo 11, verso 29. Para aqueles que têm o manual, a referência bíblica se encontra aí, no manual. Aqueles que não têm, vamos fazer a leitura pela Bíblia. Deuteronômio 11, 29. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim o texto: e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra e que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos orar com Deus, pedindo a Ti que o Senhor mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo, direcione e conduza as nossas palavras, que tudo aquilo que for dito, aquilo que for falado deste lugar, meu Deus, glorifique e exalte o Teu nome e produza crescimento e desenvolvimento espiritual para todos nós, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, estamos aí na nossa lição número 3, os frutos da obediência na vida de Israel. Verdade aplicada. A verdadeira prosperidade é resultado de um correto relacionamento com Deus e da obediência à sua palavra. Nós estivemos aqui estudando semana passada a nossa segunda lição. Alguém ainda lembra alguma coisa? Nossa segunda lição, do trabalho, né? A prosperidade no Antigo Testamento. Qual é o conceito que os judeus têm de prosperidade? O que está relacionado? Era ter comunhão com Deus, contínua. Exatamente. Então, o princípio que os judeus têm de prosperidade, para ele, a prosperidade, primeira coisa, ou primeiramente, está relacionada a algo espiritual. Então, para eles, a verdadeira prosperidade é ter um relacionamento com Deus. Então, os judeus, eles se consideram prósperos quando eles concebem a Deus. E, secundariamente, quando possuem bens terrenos. Mas a igreja brasileira é diferente, né? É próspero quando se tem os bens materiais. Deus, se tiver Deus, tudo bem. Mas a ideia deles não é essa. Primeiro, se eu tiver um bom relacionamento com Deus, eu sou próspero. Porque a minha prosperidade é espiritual, é estar em comunhão com Deus. Então, tivemos essa lição semana passada, só passando aí, dando uma pincelada. E quais são os nossos objetivos hoje? Primeiro, compreender que a obediência a Deus é a condição indispensável para um viver próspero. Segundo, conscientizar-se de que a desobediência é a causa da maldição. Terceiro, citar algumas consequências da obediência na vida do crente. Então, nossos objetivos são esses: compreender, conscientizar e citar. No primeiro ponto, introdução ao comentário, diz assim: nesta lição veremos que no Antigo Testamento há muitas e grandiosas promessas para Israel, mas também há muitas divergências para esse mesmo povo, caso viesse a desobedecer a Deus. Os capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, embora destinado aos israelitas, deveriam ser lidos por todos os crentes, pois os seus princípios são universais. Ou seja, quando você pega Deuteronômio no seu capítulo 27 e 28, especificamente 27, do verso 11 até o verso 26, Deus vai tratar a respeito das maldições. E do capítulo 28, do verso 1 ao 14, Deus vai tratar a respeito das bênçãos. Então, ele fala aqui que isto são princípios universais, ou seja, se todo ser vivo, ser humano, melhor dizendo, andar em obediência a esses princípios, eles alcançarão o padrão ou alcançarão a bênção. Da mesma forma,
se forem desobedientes aos padrões que Deus exige, aquilo que Deus instituiu, ele está desobedecendo e, consequentemente, ele está trazendo para si maldição. Então, às vezes, há maldições que são trazidas pela própria pessoa, pela sua desobediência. Não é ninguém que jogou praga nem nada. É ela mesma, pelas suas ações, está produzindo maldições. E às vezes as pessoas têm que culpar os outros, né? É o olho gordo, é isso, é inveja. Só que tudo isso, biblicamente falando, são obras da carne. E o que é uma obra da carne? É algo que o ser humano em si mesmo, ele pratica, ele faz. E como nós podemos entender isso, né? Não é um espírito, o espírito da inveja, não existe o espírito da inveja na Bíblia. A inveja é uma obra da carne. É um desejo que o ser humano tem por possuir algo, mas aí fica para outra aula. Vamos voltar nisso, não, a gente tem muito tempo não. Primeiro ponto, a obediência é um firme fundamento. Deus fala e quer ser ouvido. Então aqui a obediência é o firme fundamento. Vemos que o princípio de Deuteronômio capítulo 28 é a obediência a Deus. Quando Deus fala que se o povo ouvisse a voz de Deus e tivesse cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eis que as bênçãos viriam e acompanhariam Israel. Ou seja, a ordem de Deus, que quando ele aqui está se referindo, e quando ele falar e o seu povo atender, ou seja, obedecer, ouvir o que Deus está falando e fizer conforme Deus está orientando, o que acontece? As bênçãos vos acompanharão. Não é? A gente está correndo atrás da bênção. Tem gente que anda procurando morte. Não, quem vai estar pregando hoje é o profeta da bênção. Quem vai estar hoje lá, onde é o lugar que vai ter aquele profeta lá que revela o ocidente e tudo mais. As pessoas estão correndo atrás da bênção. Mas a Bíblia diz que quando somos obedientes, isso é um princípio bíblico. Obediência a Deus traz consigo o quê? As bênçãos, elas vêm. Glória a Deus. Você está correndo, você está procurando. Qual profeta vai revelar mais o Deus CBF? Você está aqui, né? Hoje em dia tem de tudo, só Jesus na causa. Entendeu? Hoje as pessoas querem o profeta para si, cada um quer ter o seu próprio profeta que vai falar aquilo que satisfaz o seu coração. Mas é simples, obedecer a palavra de Deus traz consigo o quê? A bênção de Deus. Se quisermos ser abençoados, é simples, obedeça a palavra de Deus. Tem gente que quer ser abençoado, quer prosperar, quer enriquecer, mas é uma pessoa que não segue princípios. E se não há princípios na vida dessa pessoa, não tem como as bênçãos vir até ela. Então ela vai realmente ter que correr atrás, às vezes não vai conseguir nada. Tá? Então, obediência é um firme fundamento. Então, Deus fala e quer ser ouvido. Quando atendemos a voz de Deus, não é simplesmente o escutar. Estamos escutando ali, o pessoal está passando, às vezes o pessoal está ali, né, colocando música, estou escutando. Mas o escutar aqui é no sentido de praticar aquilo que está sendo pedido. Deus fala. Eu escutei Deus falar, mas eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Aí está para além do só escutar. É fazer conforme Deus está mandando. Isso é dar ouvido a Deus. É fazer aquilo que Ele está mandando. Escutar, quem tem ouvido, né? Escuta o barulho, escuta qualquer coisa. Mas fazer conforme Deus está mandando são aqueles que verdadeiramente atentam para a voz e a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é um fundamento. Deus fala e quer ser ouvido. Segundo, a obediência e as suas motivações. Em Deuteronômio, observamos que a verdadeira obediência a Deus deve ser motivada por um coração amoroso e grato. Logo, o relacionamento do crente com o Senhor é a bênção que engloba todas as demais. Ou seja, a obediência e suas reais motivações. Qual é o fato, qual é o sentido, qual é a nossa maior motivação de buscar a Deus e de querermos seguir e obedecer a Sua palavra? É
só pelas leis. Não, eu obedeço a Deus porque eu quero isso. Tem gente que quando quer algo, vira crente, se converte, passa um tempo ali, aí depois recebe, eu nem me lembro que eu fui crente. Esquece, dá uma amnésia, é um povo fraco da mente, esquece de tudo. Ou seja, a motivação dele era enquanto ele queria algo, depois que recebeu, pronto, acabou o negócio. Ele não estava motivado por ter relacionamento com Deus. A motivação dele estava pelo sentido daquilo que Deus poderia dar. Sendo que, como eu falei semana passada, Mateus 6,33, Jesus orienta que devemos buscar primeiro o reino, sua justiça. Ou seja, ele fala de algo espiritual, porque o reino é espiritual, sua justiça é algo espiritual. Então, quando o nosso foco está em se relacionar com Deus, em ter um contato com Deus, consequentemente, as coisas que nós necessitamos, porque é isso que o texto diz. Às vezes as pessoas pegam Mateus 6,33 e acrescentam que não, todas as coisas vos serão acrescentadas. É assim que está escrito? Não. Não está escrito assim. Estas coisas, e quais são estas? Qual é a preocupação do discípulo? O que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber e o que é que nós vamos vestir? Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com isso? Se vocês buscar o reino e a justiça, vocês vão ter que comer, vão ter o que vestir, vão ter o que beber. Amém? Amém. Então esse é o sentido de buscar, e estas coisas, aquilo que ele falou nos versículos que antecedem, tudo isto seria acrescentado. Então, discípulos, não se preocupem, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter o que vestir, vocês vão ter o que beber, porque é a promessa de Deus. Glória a Deus. Cuidando do seu povo. Amém? Amém. Então, a nossa motivação deve ser Deus. Porque eu obedeço a palavra dele, porque eu amo ele acima de tudo. Glória, meu amor a Deus está acima de tudo. Não é porque ele vai me prosperar, não é porque ele vai abrir uma boa porta, não é porque ele vai, enfim, por nada que ele vai me oferecer. Ele em si já é tudo. Se eu tenho Deus, Glória a Deus. amém? A bateria só foi de aqui a 10 minutos. Então vamos lá. Segundo ponto, desobediência a causa da maldição. A quebra da aliança. Em Deuteronômio 27, do 15 ao 26 e do 28, 16 ao 19, a maldição aparece como resultado da desobediência, ocasionando a quebra da aliança divina. Observa-se que, assim como a bênção está associada à obediência a Deus, da mesma forma a maldição vem associada à desobediência. Assim como o princípio de Deus, o seu povo se relacionar, ter intimidade com Ele, contato com Ele, comunhão com Ele, qual é o resultado de tudo isso? As bênçãos nos virão, as bênçãos nos acompanharão. Mas se há uma quebra da aliança, por que o que é aliança? A aliança, ela é um meio pelo qual Deus institui com o seu povo o seu relacionamento. Quando você se casa, qual é o ciclo que une vocês dois? É uma Aliança. Isso fala de junção, de unidade, de comunhão. Então Deus faz com Israel uma aliança. E a forma desta aliança se manter e se perdurar, qual seria o método ou a forma dessa aliança se perdurar? A lei e a obediência. A lei e a palavra de Deus. Por quê? Porque toda aliança, todo relacionamento precisa de manutenção. E como Israel passaria por essa manutenção? Por meio Da obediência. E da observação do princípio da lei de Deus. Amém? Então a lei, ela está como o método meio pelo qual o povo tinha a manutenção. A aliança, que é o relacionamento. Só que esse relacionamento só iria progredir e se perdurar se
houvesse o quê? Obediência. Manutenção. Sem manutenção, o casamento vai bater. Não. Todo relacionamento precisa de manutenção. E o que é manutenção? Você ajuda que, ó, isso é o certo, isso é o correto, dessa maneira, dessa forma. Quando Deus diz, Israel é desse jeito, o caminho é esse, você tem que fazer assim, para que eles conseguissem se manter com a aliança intacta. Então, a quebra dessa aliança e o não relacionamento através da lei era uma quebra. E essa quebra de comunhão traz consigo o quê? As maldições. As maldições, assim como a bênção vem pela obediência, também as maldições acompanham aqueles que desobedecem. Não precisa também correr atrás. O ato de desobedecer a Deus que ela vem. É simples, desobedeceu, o princípio da retribuição. Ela vem, tá certo? Então, ainda ele fala aqui, outro ponto, né, podemos dizer parte dele, a maldição da idolatria. Diz assim, a maldição outra alcançava o povo de Israel por causa da idolatria, que é veementemente condenada na Bíblia. E o que é idolatria? Já sabemos que idolatria é colocar qualquer coisa, seja pessoa, bem, terreno, material, qualquer coisa em primeiro lugar na nossa vida se torna idolatria. Não precisa se prostrar em imagem, só basta ocupar na sua vida, em primeiro lugar, qualquer coisa, você é um idólatra. Se colocarmos qualquer outra coisa que não for Deus em primeiro lugar, nos tornamos idólatras. Os idólatras, aqueles que se prostram as imagens, tem muito crente idólatra. Tem gente que idolatra o seu pastor, tem gente que idolatra pastor, pastores, tem gente que idolatra a sua família. Então tem gente que idolatra muitas coisas. E isto traz o que? Maldição por meio dessa idolatria. Tá certo? Então vamos lá, terceiro ponto, a obediência e suas lições. Primeiro, a bênção como instrumento de proteção. Deus prometeu segurança ao povo de Israel, mas isto não descartava a possibilidade de a nação eleita passar por situações conflituosas. Aliás, muitas são as adversidades daqueles que desejam viver piamente em Cristo. Então, primeira coisa, eu vou obedecer a Deus, então agora eu serei isento de toda a aflição. João 16:33. No mundo tereis o quê? Aflição. É assim que é escrito? Não. Tereis aflições. Então eu posso ser obediente a Deus, porém eu preciso entender que haverá situações conflituosas, haverá situações desagradáveis que vão acontecer, mesmo se nós estivermos o quê? Obedecendo a Deus. Obedeça a Deus, então agora só vai ser vitória. Aí é possível triunfalista, né? Só vitória, não existe essa. Aquele que entende a realidade do Evangelho sabe que nós mais perdemos do que ganhamos. Quem quiser vir para o Evangelho, vou ganhar mais do que perder, então assim não é nada. Vou mais perder do que ganhar. Porque o que nós ganhamos não é aqui. O que nós ganhamos e lucramos é lá. Glória a Deus. Então tudo que nós perdemos aqui é no sentido de ganharmos lá. Amém? Então, primeiro ponto, a obediência como instrumento de proteção. Deus nos guarda, Deus nos livra, mas pode advir situações conflituosas. Continuando, o período tribal ou monarco, melhor dizendo. O que é o período tribal? É quando após a divisão das tribos, melhor dizendo, das terras. Em Josué vemos isso quando Deus começa a dividir as porções de terra, e isso é denominado período tribal, porque havia as tribos, que é as 12 tribos de Israel. O monárquico é quando inicia o período de reis.
a partir de qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul. Então ali iniciou a monarquia, o período de um rei humano governando Israel. E o que é que ele nos diz aqui? No período dos juízes, o povo fazia o que achava mais correto. Isso explica o estado de anarquia em que a nação estava mergulhada. Somente a intervenção dos juízes trazia o povo de volta à obediência, fazendo experimentar a bênção divina. Então, queridos, segundo aqui nessa obediência e suas lições, é que o homem não pode ser levado pelas suas próprias vontades. Se você ler o livro de Juízes, como eu já li, já 8 vezes, depois você lê lá, o que acontece? O texto lá, por várias vezes, vai dizer que o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Só que o que acontecia? Quando eles faziam o que queriam, aí era escravizar, era aproveitar, perdia seus colheitos, perdia seus recursos, perdia tudo. Porque estavam fazendo o que parecia bom aos seus olhos, o que eles achavam que era certo, e não o que Deus havia dado. Tem gente que vem para Cristo e quer viver do mesmo jeito. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não mudo. Não, meu querido. O Evangelho, ele transforma. Glória a Deus. Ele transforma. Vim para o Evangelho e continuar a mesma pessoa, esse não é o Evangelho de Jesus, não faz nada, efeito nenhum na vida da pessoa. Então, eles viviam esse período, o segundo período monárquico, né, onde havia a atuação dos profetas, como porta-voz de Deus ali, onde o povo rejeitou, né, ter uma teocracia, que era um reino dirigido por Deus, para ter um homem líder. E qual foi a justificativa de Israel? Queremos um rei por quê? Qual foi a justificativa deles? A julgar eles. O que foi que eles olharam? Físico. Que eles podiam ver. Que eles Não podiam. nesse sentido, eles olharam para algum lugar e viram alguma coisa e disseram: queremos ser igual. As nações. Exatamente. Ao invés deles serem espelho para as outras nações, o que eles fizeram? Foram buscar lá fora exemplo para eles seguirem. E será que nós, como igreja, podemos olhar lá para fora, buscando bons exemplos para que nós podemos seguir? Não. A igreja já tem que ser o exemplo. É Cristo. Nós, como cristãos, pequenos cristos, devemos demonstrar e revelar Deus para as pessoas. Mas ele, quando eu vou lá fora buscar exemplos, é porque tem alguma coisa errada, entende? Se eu estou precisando ter que ir lá fora buscar exemplo para me espelhar e viver, sendo que eu já tenho o maior exemplo, que é Cristo. Glória a Deus. Então Israel pegou pelo fato de olhar para as outras nações e buscar. Não queremos ser igual a elas. Só o problema é Deus escolheu eles para ser separados. Não foi para ser igual aos outros. Deus nos chamou a igreja, Deus nos chamou o seu povo para viver em um acordo, viver em um mundo de qualquer jeito, não mostrar diferença nenhuma. Ele chamou para ser separado. Glória a Deus. Para serem exemplos. Glória a ti, meu Deus. Terceiro, podemos dizer, né, discutir ao ponto as falsas ideias sobre maldição. Aqui nesse terceiro ponto, irmãos, ele fala que atualmente há um ensino, de forma geral, entre o povo, que associa a pobreza ao pecado e infortúnio da vida a alguma maldição não quebrada. Ou seja, a pessoa que diz: você vive essa vida assim, poucos recursos, pobre, você só vive passando essa dificuldade, essa luta. Então eles associam esses infortúnios a maldições hereditárias e coisas do tipo. Lembra que eu falei no começo? Tem gente que tem medo, né? A inveja, isso, aquilo, outro. Mas às vezes há coisas que vêm sobre as pessoas por consequência de quem? Dos outros ou dela? Dela mesmo.
uma pessoa desobediente, uma pessoa que não tem princípios, é uma pessoa que não vive de forma agradável a Deus, que ela quer a bênção. Existe bênção desse jeito? Não tem como. Não há como experienciar isso, mas ainda crentes que acham a pobreza é consequência do pecado. Toda pessoa que está passando dificuldade é porque pecou. Não. Nada tem a ver com isso, mas é porque a teologia da prosperidade fala muito de que crente tem que ser rico, tem que prosperar. Então tem gente que adora essa ideia e acha que o outro crente vai ser próspero, vai ser milionário, vai enriquecer. Quando na verdade não é essa a ideia do Evangelho. Entendeu? Então o Evangelho não é vir para Cristo e riqueza. Entendeu? Parece ser escolta, né? Vem para Jesus e riqueza. É difícil. Entende? Então essa falsa ideia de que a pessoa está passando por isso é pecado, às vezes não, porque não mente. Quem aqui nunca passou dificuldade na vida levanta a mão? Quem nunca passou por privação de alguma coisa levanta a mão? E aí? Foi pecado ou é uma condição momentânea? Momentâneo. Israel teve falta de pão, é porque Deus não dava para ele? Não. Há situações que a gente pode passar, mas não anula a presença de Deus. É uma fase, é um momento. Deus quer fazer alguma coisa. Glória a Deus. Mas tem gente que pensa que é pecado, porque não está no pecado, até aí as coisas. Aí não dá bom não. E por outros já acham que os infortúnios da vida, a gente que pensa, minha mãe foi assim, eu sou assim, né? Aí vai ser vai dar todo mundo, é maldição hereditária. Negócio de maldição hereditária. Primeiro, que a Bíblia diz que Jesus levou toda a maldição com ele na cruz. Se eu não creio nisso, querido, vou amaldiçoar dele lá. Ele se fez maldito, tomou sobre si toda a maldição e levou consigo. Você olha toda essa ideia de ter maldição, né? Uma vez que eu fui pregar na igreja, tinha lá, eram 40 dias, cada dia era uma maldição, meu Deus do céu. Fizeram a campanha de 40 dias de maldição, né? Aí ele voltaram para pregar e eu mais 40 dias. Aí, maldição não sei do que, maldição, tem que pregar sobre a maldição. Então, vamos passar 40 dias pregando sobre maldição. Tem gente que está fora de si. Vai falar uma maldição do que é Deus. Tanta coisa para a gente pregar, eu vou passar mais de um mês pregando sobre maldição. Prega sobre Jesus, salvação. É cada coisa que a gente vê. Imagina se chegar na igreja e não vai pregar sobre o que tiver acompanhando maldição. Você tem que pregar sobre maldição. Está entendendo? Tem as coisas. Eu vi aquele rapaz 40 dias só sobre maldição. Jesus nada de salvação, nada de Espírito Santo. Tem gente que está aí preso, é maldição. Realmente, se se apegar a Jesus, se converter de verdade, vai viver na maldição, no pecado. Porque a maior maldição do ser humano vive se chama pecado. Entendeu? Que ainda leva para a condenação eterna. Não desfruta nada aqui e quando chegar no final, no último dia da vida dele, ainda é lançado no ar do fogo. Realmente uma maldição. É o pecado. Tá bom? Conclusão. Nesta lição, destacamos que Deus quer fazer prosperar o seu povo. E para isso, deu-lhes muitas promessas. Outro sim, precisamos deixar bem claro que o fato de um crente passar por lutas e dificuldades não significa que ele esteja em pecado ou em desobediência, pois o próprio Cristo alertou-nos de que no mundo seremos afligidos. Então concluímos que a bênção de Deus sobre o povo de Israel, assim também sobre nós, ela é por consequência da obediência e observância à palavra de Deus. Mas eu preciso saber, ainda que Deus
vai me prosperar, ainda que Deus vá abençoar o seu povo, vá abençoar a sua igreja, mas vai haver tribulação. A tribulação não anula a bênção de Deus. Você vai ter Deus na sua vida pelo resto da sua vida, mas também vai lhe acompanhar ali as lutas diárias, tribulações. Mas isso não quer dizer que está em pecado ou é por consequência da desobediência. É simplesmente o fato de que todos nós estamos sujeitos. Sendo crente ou não, estamos sujeitos. A diferença está, nós temos em quem nos agarrar, né? Em quem nos segurar. Temos a quem recorrer. Em Deus. Nele podemos lançar todas as nossas aflições, a nossa ansiedade, o nosso cuidado sobre Ele, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém, Jesus. Então, queridos, conseguimos concluir aí, né? Ainda temos 5 minutos para as perguntas. Olha aí, 1 minuto para cada pergunta. Primeira pergunta: de acordo com a lição, qual a condição indispensável para viver próspero? Obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus é a condição indispensável. E no manual você vai encontrar assim: ouvir e obedecer a voz do Senhor. Segundo, qual deve ser a verdadeira motivação para obedecermos a Deus? O que Ele deve nos motivar? Ter um coração grato e amoroso. Ter um coração grato e amoroso. Terceira, a maldição na vida do crente é resultado de quê? Pecado. Pecado, Desobediência. Quebra da aliança. quebra da aliança, tudo isso. Não tem gente passando por maldição e botando a culpa dos outros. Da pessoa, né? Falo por conhecimento de caso. As pessoas, estou passando por isso, está falando isso, aquilo, outro. Mas quando você olhava a ficha, o caráter da pessoa, realmente, querido, se você estivesse passando por isso, havia alguma coisa errada. Você só está colhendo o que você plantou. Entendeu? Mas a gente tem que saber relevar essas situações, né? E a pessoa não enxerga que está errado, mas quer ser abençoado. Quarta pergunta: o que é idolatria? É botar outra coisa no lugar de Deus. Colocar qualquer coisa, pessoa no lugar de Deus. E a última, resposta pessoal. Então, tem a resposta certa e errada? Não, resposta pessoal. E a pergunta é: você tem procurado obedecer aos preceitos do Senhor? E quais são os resultados já obtidos? Então, a resposta pessoal é uma análise. Você vai se perguntar: eu tenho procurado obedecer à lei de Deus, os princípios de Deus? E com isso, o que eu tenho recebido? Então, é a resposta pessoal. Você para aí, reflete e diz: rapaz, Deus tem me abençoado muito, né? Está vendo aí? Por isso que eu vou obedecer a palavra dele, que ele é fiel, né? Então, vamos lá. Falei dentro do horário. Então, queridos, vamos orar pelas ofertas em nome de Jesus.